Desde o ano de 1968, quando nós entramos como aluno na Universidade Federal Fluminense, até 1987, quando o professor Gelson se aposentou, convivemos com o professor Gelson. Ele ocupou uma série de cargos dentro da Universidade Federal Fluminense. Foi diretor do Instituto, vice-diretor do Instituto, chefe de departamento de Geografia. Bem, Antônio, no IBGE, quando terminei a faculdade, fui convidado pelo professor Antônio Teixeira Guerra, que era titular de Geografia Humana, para ser seu assistente. E a coisa foi muito interessante, eu gostei muito, porque, como disse logo do início, me permitia juntar a geografia física com a geografia humana. Geografia física, em especial a geomorfologia, que eu trabalhava no IBGE, e a parte humana na Universidade Federal Fluminense. Naquela época ainda particular, né, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ainda não havia universidade. Bom, eu trabalhei durante um ano e no final desse ano então, isso foi em 1956, eu ganhei uma bolsa de estudo e fui para a Europa, onde passei 2 anos, onde fiz um diploma sobre uma região da Bretanha chamada Vale André, Geomorfologia do Vale André, sob a direção do professor Francis Rouelan, que era um expert, um geomorfólogo muito falado, com muitos trabalhos aqui no Brasil, né? Inclusive trabalhou até sobre a área da nova capital, né? Foi feita uma pesquisa também por ele, sobre o Roraima, que eu já falei com vocês, que eu estive 2 vezes com o professor Rouelan. E então eu vim trabalhar. E fui depois, então, fazer essa bolsa de estudo. Me casei na França e em 1958, 31 de dezembro de 58, eu cheguei de volta no Brasil, recém-casado e sem emprego. E eu tinha ideia de trabalhar em São Paulo, ser professor em São Paulo. Naquela época, o professor em São Paulo tinha um status, o Estado cuidava muito da parte de educação, como cuida atualmente também, e todo ano havia concurso. Então a minha ideia era trabalhar em São Paulo, ir para o interior, que era uma vida mais tranquila, e depois fazer os concursos de remoção para chegar à capital. Bom, cheguei ao Rio, depois fui a São Paulo, passei um mês, e por azar meu, naquele ano não houve concurso em São Paulo. De forma, então, que eu não podia continuar em São Paulo sem trabalhar. Comecei dando aula numa escola particular, mas o que eu ganhava era irrisório. Falei, bom, a melhor solução é voltar para o Rio de Janeiro, onde eu tinha condições de habitação. E isso eu fiz. Vim para o Rio, e chegando no Rio, me falaram, olha, o professor Guerra está sem assistente. Eu falei, tá bom, vou lá conversar com ele. Cheguei, você quer voltar para Fluminense? Eu falei, é claro que eu quero, eu estou sem trabalho. Então, eu voltei a assistência na Fluminense e logo depois comecei a trabalhar também como serviço prestado no IBGE, passei por diferentes partes até haver o concurso, onde eu fiz o concurso para auxiliar técnico de geografia, fiz o concurso, depois um concurso de transformação para geógrafo e depois então fiquei como geógrafo no IBGE e fiquei na universidade, que naquela época já estava falando na transformação da faculdade particular em universidade. Época do Dr. Doval Batista Pereira, né? E isso se concretizou posteriormente e eu fiquei como assistente do professor Antônio Teixeira Guerra. Bom, dentro da UF, logo que ela se transformou, é claro que antes disso nós fizemos uma série de trabalho de campo com os nossos alunos e no iniciozinho, em 56 ainda era o curso de Geografia e História, ainda também, e na minha primeira turma eu tive como aluna a professora Temes, hoje falecida, Esposel, também professor da UF também, acredito também que esteja aposentado também, foram meus primeiros alunos na turma de 56. Em 59, professor Euricles, hoje falecido também, e de lá para cá, muitos alunos passaram pelas nossas mãos. É claro que a gente imprimiu nesses alunos aquela experiência nossa obtida dentro do IBGE,
sob a orientação do professor Roelan e sob a orientação do professor Antônio Teixeira Guerra, que era o titular da disciplina. Posteriormente, nós trabalhamos durante algum tempo na Escola Aurelino Leal, enquanto foi lançada a pedra fundamental para fazer o prédio da filosofia hoje, Faculdade de Educação. Faculdade de Educação. Nós ocupamos o 4º andar, 5º andar era História, tinha Ciências Sociais, havia uma certa rivalidade, certas coisas que sempre houve entre História e Geografia, mas, de qualquer maneira, o convívio sempre foi bastante bom dentro da universidade, reuniões de departamento, toda a equipe, professor Stamato, professor Guerra, professor Castro Faria. Então, uma equipe muito boa e, com isso, permitiu que a universidade, de fato, imprimisse dentro dos seus trabalhos, foi muito interessante. Ter sido também um ator privilegiado. Eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu peguei ainda, eu convivi, né, com aquela série de professores, né, da antiga faculdade Fluminense, né, da faculdade Fluminense de Filosofia, Ciências e Letras, né, que era moldada no estilo francês, praticamente no estilo francês, e que congregava todas as licenciaturas juntas, né? Quer dizer, as licenciaturas eram todas matemática, história, geografia, literatura, então havia uma vivência, né, de estudantes, de professores, né, bastante profícua. Então eu me considero privilegiado porque eu fiz um pouco essa transição entre a geografia e principalmente a história, e quando eu entrei no curso, elas já eram separadas, mas essa separação, ela demorou mais de uma década. Então eu pude conviver tanto com os professores da geografia e com os professores da história. Eu diria que a convivência foi quase simultânea, quer dizer, não houve uma ruptura, tiveram um bom senso de fazer uma transferência, né, lenta, e aí eu fui um privilegiado de conviver com essa geração de professores que foram grandes referências e que, em certo sentido, me ajudaram na minha personalidade, no meu perfil profissional. Eu sou muito grato a essa passagem que eu tive na faculdade de filosofia, e que é quase saudosa, porque na medida que isso foi mudado, foi transformado para o Instituto, nós perdemos esse caráter, digamos assim, propedêutico, né, esse caráter de passagem com essa cultura humanista, né, que era uma das características da escola, e nós não colocamos nada no lugar, quer dizer, a gente ficou, criamos um instituto formado, o instituto tem hoje uma dinâmica própria, mas eu me ressinto bastante nesse contato com essa vertente das ciências humanas. Eu acho que falta um pouco. Nos separamos da história, eu sou mais ainda da antropologia. Isso, e eu vejo isso quando eu vou à USP, eu vejo essa vivência das ciências sociais, da antropologia. Não há uma ruptura, estou praticamente no mesmo prédio, divido uma parte com a história. E eu fui um privilegiado, porque eu tive aulas com professores da geografia, grandes professores, grandes chefes de escola, eu diria líderes, inclusive, né, o professor Guerra, os dois irmãos Stamato, bastante criativos. Um era um professor que recuperava muito a cartografia histórica, né, o Jorge, né, recuperava muito essa cartografia temática, histórica, né, e o outro, o José,
que era um professor assim, bastante peculiar, né, pela sua expertise, né, pela sua experiência, assim, de um professor com uma bagagem muito forte, né, na área das ciências naturais, fazendo assim, interpolações com a biologia, com a botânica, com a geologia, com a geomorfologia. Isso também ficou um hiato grande, porque logo após nós nos tornamos assim, bastante específicos, né? Eu vejo hoje um certo campo que ficou para trás, né? Onde nós fazemos realmente, eu diria assim, a ciência da síntese. Nós caminhamos. Eu acho que hoje a gente perdeu bastante, ganhamos mergulhamos numa especialização. Ganhamos uma especialização e, em certo sentido, perdemos esse contato com as ciências sociais, com as ciências humanas, né? Em última análise. E também, hoje, fragmentamos o nosso objeto de trabalho, né? Porque antigamente, raramente se tinha essa preocupação de fragmentação. Hoje a fragmentação é um componente muito grande na geografia, o que me dá um certo sentido, uma preocupação de qual será o nosso futuro em função dessa fragmentação, quer dizer, qual será o nosso produto, não é? Em última análise, daqui a umas 2 décadas, né? Se essa fragmentação, em certo sentido, se agravar ou se acelerar, eu vejo assim uma grande preocupação do nosso futuro, né? Porque estamos de costas para o nosso passado, né? Estamos com o futuro pela frente, mas largando uma tradição quase de 100 anos, né? E não estamos colocando nada no lugar. Olha só, o departamento de análise ambiental hoje, né, ele é um desdobramento, uma renomeação do antigo departamento de cartografia, né? Em dezembro de 2002, nós decidimos que íamos renomear o departamento para Departamento de Análise Geoambiental. Por quê? Porque ao longo da trajetória do departamento, alguns fatos novos aconteceram e dando uma nova característica, uma nova conformação à atividade do departamento. Então, eu diria assim, talvez a mais marcante dessas novidades tenha sido a absorção do curso de pós-graduação em ciência ambiental, né? Então, com a vinda do curso que o departamento abrigou, ele deveria ter sido abrigado em qualquer outra instalação da UF, mas houve uma certa reticência e tal de outros departamentos, e nós resolvemos então acolher esse curso lá, já que havia na universidade a intenção de criar um curso interinstitucional para cuidar da ciência ambiental, que era uma preocupação mais ou menos surgente naquela ocasião e tal. E nós então abrigamos, né, por falta de outro lugar, nós abrigamos lá no nosso departamento, na cartografia. Então, você vê que não faz muito sentido, ou é mais difícil de explicar, a presença de um curso de ciência ambiental num departamento de cartografia, né? A ligação não é linear, não é direta, né? Então, nós tínhamos, na ocasião, já um curso um lato sensu de tratamento da informação geoambiental. Essa preocupação ambiental já estava presente há muito tempo no departamento. Aí nós resolvemos, para poder melhor absorver esses elementos e criar uma certa sinergia entre eles e o próprio departamento, então a gente resolveu mudar o nome do departamento de cartografia, que era
muito restrito, né, para o departamento de análise geoambiental, que nos favoreceria, primeiro, que ajudaria a absorver esses elementos e nos favoreceria no sentido de abrir uma janela, né, com um horizonte mais amplo, que é a questão ambiental, que nós vimos trabalhando nisso até hoje, né? Depois nós criamos o curso de graduação em ciência ambiental e pretendemos recriar o mestrado lá em ciência ambiental. Eu entrei em 88 aqui no departamento. Na ocasião, a verdadeira vocação, quer dizer, o que se esperava do departamento, na verdade, era um departamento que era um contribuinte do curso de geografia, né? Inclusive um departamento que fundamentalmente era formado por geógrafos, né? E o grande horizonte que ele tinha, na verdade, era participar do curso de geografia. Ele era praticamente entendido como um apêndice do curso de geografia, né? Então depois é que ele foi, com essa trajetória toda que eu mencionei, ele foi buscando se assumir como um departamento mesmo, com a sua autonomia, com a sua soberania, e criar os seus caminhos próprios, né? Sem deixar em momento algum de contribuir com o curso de geografia. Quando a gente mudou o nome do departamento, o documento de mudança do nome do departamento, ele diz textualmente, expressamente, que em um dos compromissos que a gente tinha com o curso de geografia, em um desses compromissos ia ser abandonado, né? Nós íamos honrar todos esses compromissos e vimos fazendo isso até hoje, né? Mas era um curso assim que era visto mesmo como um apêndice do curso de geografia, e esse, por sua vez, era um curso que tinha, eu vou ousar dizer, secundariamente a formação de geógrafo. O sentimento que era presente era muito formação de professor de geografia, né? No curso de voltar para licenciatura, né? Era o que se tinha. E nós participamos juntos aí nisso tudo, mas o departamento, por sua vez, ele atendia, ele tinha essa gênese, né, na relação com a geografia, mas ele, na verdade, também atendia a vários cursos de engenharia e, na ocasião, de arquitetura e alguns outros, assim, de forma um pouco mais marginal, como havia o curso de arqueologia e tal, que eram cursos que eram atendidos, contemplados de alguma maneira, mas aí mais tênue e tal, mas engenharia, né, geografia e engenharia eram os cursos assim, e arquitetura com uma disciplina só, mas também de forma muito forte, na medida em que eram disciplinas que são obrigatórias, né, do curso de sobre essa relação com a engenharia, o nascimento do departamento de cartografia está muito associado, muito, né, ligado a isso, né? Engenharia, exatamente, porque havia uma disciplina que era de topografia, disciplina essa cujo eu não sei a denominação hoje qual seria, na ocasião era alguma coisa como catedrático, né? Que foi o fundador da Escola de Engenharia. Era o catedrático, até 68 era o catedrático. Professor Otávio Cantanhede, né? O diretório acadêmico até hoje é uma homenagem a ele, né? Desde sempre, né? O diretório acadêmico Otávio Cantanhede, o diretório lá da Ele esteve na campanha de criação da própria universidade, né? Exatamente, um sujeito empreendedor e tal. E ele, segundo eu soube, né, eu soube agora recentemente, houve uma decisão se eles permaneceriam na Escola de Engenharia ou se eles viriam junto do Instituto de Geociência e aqui constituir o Departamento de Cartografia, que eles fizeram uma avaliação, inclusive do sentimento político que eles tinham, de onde eles teriam maior densidade, né, de presença, da participação, da presença deles, e acabaram optando por vir para cá, constituir o Departamento de Cartografia. Olhando, eu que sou um retardatário lá, né, já era para ter ido embora, mas ainda permaneço lá, olhando para o departamento hoje, olhando para o departamento que eu encontrei aqui em 88, são duas entidades, duas instituições que eu diria assim, a olho nu, completamente distintas, né?
Primeiro pelo tipo de inserção que tinha, que eu falei, que era uma coisa, ele era um tributário do curso de geografia, né, basicamente, ele era sentido institucionalmente dessa maneira. Hoje não, hoje ele tem pernas próprias, né? A titulação era muito modesta de todo hoje. De toda a universidade. Quase como um todo. É um caminho, né, da universidade. Geografia, pelo menos, com certeza. Também, né? Também. Isso também é muito sentido. O Instituto, na forma geral, é assim, né? E em 88, tem um dado que eu acho importante ser registrado, né? Nós éramos recém-egressos num período político complicado, que foi o período ditatorial, né? Então, em 88, nós estávamos sob a direção da primeira, nós estávamos sob a orientação da primeira direção eleita da universidade, a professora Marta Ramstein, né? Marta Figueiredo. Que foi a diretora aqui do Instituto. Que foi a primeira diretora. Então, a estruturação institucional do GEOCN não tinha nada a ver mais com a antiga. Agora nós estamos falando de eleição direta dos professores. A Marta foi a primeira? A Marta foi a primeira eleição que foi da Marta, né? E uma pessoa, né, de espírito democrático e tal, né, muito aberta, né, muito acolhedora. Então eu entrei para aqui sob a direção dela, ela foi assim muito hospitaleira para mim aqui e tal. Mas vindo de um período que não era, que as coisas não eram tão francas assim, entendeu? Houve um período anterior que o departamento era meio que tutelado, sabe, por outras forças, em que o professor normal, né, ali chão de fábrica, ele não tinha sequer o poder de intervenção na vida departamental que você tem hoje. Hoje nós temos um colegiado departamental, uma plenária ali que discute abertamente, no mesmo plano, né? Todo mundo no mesmo plano discutindo ali, né? Chefe de departamento e os colegas, todos discutindo no mesmo plano, como todos os departamentos da universidade praticamente. Mas naquele tempo não, as coisas haviam um nível de imposição de cima para baixo, em que um caso como uma situação como essa, ela favorece, inclusive, uma forma personalista de direção, né? Então, de acordo com a personalidade do gestor, você tem um caminho ou outro da vida institucional. O que eu vejo é o seguinte, a própria história nossa, ela retrata um fenômeno que é um fenômeno de extramuros, que é a própria o próprio surgimento, a própria valorização da questão ambiental sensibilizou muito a nossa vida interna aqui, né? Então, nosso curso é um curso de ciência ambiental, relação, o TIA, que é informação geoambiental, né? Então, o aparecimento, né, da questão ambiental veio alterar muito o cenário que a gente tinha aqui. Eu acho que até a própria geografia, não sou do departamento de geografia, mas a geografia fazia um tipo de geografia antes, que eu acho que depois foi muito tocada pela própria questão ambiental, né? E eu vejo muito o futuro disso tudo aí, de todo o Instituto, muito calcado, sabe, nessas novas questões que estão aparecendo, a questão da sustentabilidade, né? Tudo isso aí, eu acho que são coisas que o futuro da geociência vai ser um futuro muito preso a isso aí, né? Se tocar assim. E a geologia? A geologia eu acho que vai estar muito marcada por um fenômeno como Mariana, entendeu? Eu acho que vai ser, vamos fazer uma geologia que com a preocupação de não repetir um fenômeno como Mariana, entendeu? Nós lá no departamento, a gente, né, depois que a gente primeiro chamar de análise ambiental, ali a questão ambiental está presente sistematicamente, né?
A geografia não se fala, né? A geografia na própria essência da geografia, pensar o ambiente, né? Então eu acho que o futuro, para mim, eu vejo muito apontado para isso. Bom, acho que a primeira coisa que a gente gostaria de falar é sobre como é que originou esse grupo, né? Um grupo de pesquisa em geologia e geofísica marinha. Isso foi a semente para a criação posterior do Departamento de Geologia atualmente no Instituto de Geociência da UF. Esse grupo de geologia marinha, ele se iniciou em 1969. Essa foi uma época em que vários países estavam devotados a descobrir mais sobre os oceanos. Então foi chamada década de exploração dos oceanos. Então os Estados Unidos investindo, Inglaterra, França, Alemanha e por que não o Brasil. Então o Brasil, com vários laboratórios, vários professores, vários grupos de pesquisa no Brasil, se dedicando a criar grupos de pesquisa. E com a ajuda do CNPq, na época, isso em 1969, e apoio da Marinha do Brasil, foram criados vários laboratórios, e dentre eles o Laboratório de Geologia Marinha, o LAGEMAR. Então, com o apoio do CNPq, foram comprados equipamentos, tinha uma bolsa de iniciação científica, foi criado o nosso Laboratório de Geologia Marinha, o conhecido LAGEMAR. O Laboratório de Geologia Marinha, o LAGEMAR, ele foi criado em 1969, com o apoio do CNPq, e aí foram convidados alunos para começar a ajudar o professor que estava liderando é o professor Max Gurini, que já foi professor aqui no Instituto de Geociência, hoje aposentado. E então o professor Marcos convidou 2 alunos, me convidou a mim e ao professor Luiz Gamboa para iniciarmos o LAGEMAR, isso então em 1969. Vários outros alunos também foram convidados, e aí esse departamento, ou melhor, não era departamento, mas o Laboratório de Geologia Marinha, participava em várias expedições oceanográficas com a Marinha do Brasil, fazendo então desde a pesquisa lá na foz do Rio Amazonas, da plataforma continental brasileira toda, com apoio da Marinha. E nisso então, vários estudantes passaram a ter essa experiência de fazer geologia no mar, que antes disso a geologia era só geologia em terra. Então, a geologia para se conhecer o fundo marinho. Nessa época também foi interessante porque a Petrobras começava a explorar petróleo no fundo do mar, que não achava que não tinha potencial no mar e que o potencial só estava em terra. Ao contrário, hoje a grande exploração de petróleo está no fundo oceânico. O eixo hoje é esse, né? Todo voltado. Então, na parte de exploração ou a parte de remediação do problema com o petróleo, criou um campo vasto para o pessoal ou procurar petróleo ou remediar os danos do petróleo, a parte ambiental. Então, criou um campo vasto para o pessoal das geociências como um todo. Bom, então, vários alunos inclusive participando em expedições estrangeiras com a vinda de navios, criou a oportunidade de esses estudantes irem para vários países fazerem os seus doutorados e depois regressar ao Brasil. Então, nessa época, como eu havia dito, o departamento, ou melhor, o LAGEMAR, pertenceu ao UFRJ e ficou na UFRJ até 1984. Nessa época, vários
foram estudantes ou estagiários do Lagemar tinham ido fazer doutorado, mestrado no exterior, a França, a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos, voltando, então estava um pessoal super qualificado lá na UFRJ, mas sendo que ninguém tinha contrato, apenas o professor Marcos Gorini tinha um contrato. Então vivíamos de projeto da FINEP, altos e baixos, sem segurança nenhuma. E nesse momento, em 84, o professor Raimundo Romeu, ex-reitor da UF, uma pessoa de uma visão fantástica, convidou o Lagemar, esse grupo todo, o professor Gorini, junto com o seu grupo, para migrarem para a UF. Nessa época, também, junto com o professor Raimundo Romeu, estava a professora Aidil e o professor Abrão. Então, viemos para a UF, vindo então da UFRJ para a UF, como professores visitantes. E por convite também do professor Abrão, o nosso grupo foi instalado inicialmente dentro da Geoquímica. Aí convivemos por alguns anos, mas havia um conflito em que o nosso grupo já era reconhecido internacionalmente, nacionalmente, e a Geoquímica não queria que usássemos o nome Lagemar, porque isso não existia, era um nome de fantasia e que nós deveríamos ser todos geoquímicos. E como o grupo já tinha identidade, muitos contatos, não aceitou isso. Nesse momento, por uma felicidade, nós fomos convidados pela professora Terezinha, do Instituto de Geociências, do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências. Fomos convidados, então, para migrarmos para o Instituto de Geociências. E fazia parte do Geociências nessa época o professor Marco Polo e o professor Vigílio. Eles tinham pertencido a um extinto Departamento de Geologia dentro do Instituto de Geociências. Então, nós recriamos o Departamento de Geologia, reativamos o Departamento de Geologia, para onde nós fomos então alocados todo esse grupo. Acho que na época eram uns 10 ou 12 pessoas, todos muito bem qualificados, com doutorado, mestrado, e alguns funcionários também vieram juntos. E então, como não tinha espaço lá no Geociências, na época que era lá no Valonguinho, nós fomos instalados lá em Charites, no núcleo de documentação em Charites. E lá ficamos por um bom tempo, até que fosse inaugurado então aqui esse prédio do Instituto de Geociências. Você foi o primeiro chefe de departamento desse recém-criado? Isso, na época então foi o primeiro chefe de departamento do Departamento de Geologia, que aí foi criado então o Departamento de Geologia. Bom, hoje, a situação atual hoje, né? Então, o Departamento de Geologia evoluiu, não só ele é Geologia, mas também é Geologia e Geofísica Marinha, o departamento. O departamento também evoluiu bastante em termos de números de alunos e opções de formação de pessoal. Então, foi criado o curso de graduação em Geofísica, mestrado e doutorado, originalmente em Geologia Marinha. Hoje, com a vinda de um grupo da Biologia Marinha para a nossa pós-graduação, então foi ampliado, o nome foi mudado, então em vez de pós-graduação em Geologia e Geofísica Marinha, hoje é pós-graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra, quer dizer, engloba a Terra como um todo. Então nós fazemos então desde a Geologia Marinha, a Oceanografia Física, a Química e a parte de Oceanografia Biológica também. Então o grupo é bem diverso, né? Isso dá então a oportunidade para o aluno circular nas diversas áreas e buscar as disciplinas E isso é importante, para que o aluno não fique dentro da caixinha que eu só quero fazer isso. Não, tudo é importante, tudo. Então, entendo um pouco da biologia, entendo um pouco do meio ambiente, entendo de geologia, entendo de geofísica. É fundamental que o aluno hoje abra a mente
e ter uma formação mais diversificada. Vocês estão trabalhando em várias escalas, em vários países, tem a pesquisa Smart? Sim, nós temos, como o grupo é diversificado, tem pessoal com formação, fizeram mestrado, doutorado em vários países, no Brasil certamente. Foi criada uma grande rede de contato, onde muitos professores estrangeiros vêm fazer estágio aqui, ou vêm fazer palestra, e os nossos alunos com isso, então, nesses contatos, vão para o exterior fazer mestrado ou doutorado. Ou embarcar em navios estrangeiros, isso é outra coisa que aconteceu muito. Então, vários embarques em navios estrangeiros. O Brasil, como ele tem uma grande parte do Atlântico, então, para a entrada de navios no nosso território, é necessário que obedeça ao decreto 96.000, que diz que temos que ter representantes a bordo. E normalmente tem um observador naval, mas além do observador naval, muitas vezes são criadas oportunidades para embarque de estudantes ou de professores. Então, com isso, a gente faz o contato com pesquisadores estrangeiros, temos acesso às ferramentas muito avançadas, estabelecemos contato e isso é uma ponte para os nossos alunos acabam indo para o exterior fazendo mestrado ou doutorado fora, ou desenvolvendo pesquisa conjunta, ou aquele sanduíche, mestrado, doutorado, sanduíche. Então vocês têm um impacto, uma importância, né, local, nacional, internacional, né? Sim, o departamento... uma projeção, né? Vocês têm uma projeção. E certamente, quer dizer, estou falando do departamento, mas dentro do Instituto também temos uma inserção boa. Ótimo. Que eu acho que é fundamental. Estamos no mesmo prédio, todos somos geocientistas, temos que entender a Terra e também, não só da Terra, mas também das pessoas, né? Todo tipo da geografia, meio ambiente, seja geografia física ou geografia humana, tudo faz parte, tudo é importante.